gosta de ganhar dinheiro. We want to play. We love it to get the money. Me é batuqueiro. Me gosta banana. Boa tarde, pessoal. Boa tarde quem tá chegando aí. Vamos entrando. Vamos entrando. Vai chamando as pessoas aí para participar dessa live de organização financeira para aproveitar essa quarentena. Para você voltar mais tranquilo daqui para frente. A maioria das pessoas muito preocupada aí com o dinheiro nessa época. Então vamos aproveitar essa quarentena para a gente ganhar uma maior consciência, conseguir compreender melhor as nossas finanças e ficar mais tranquila daqui para frente. Boa tarde para quem está entrando, vamos chegando. Vamos entrando, vamos chamando as pessoas, vai clicando aí, ó, no aviãozinho para chamar mais pessoas para essa live de agora. O objetivo dessa live de hoje é a gente conseguir, a Ju, que é consultora financeira, mentora de mulheres, ela também é empresária, empreendedora, tem uma contabilidade, especialista aí no mundo financeiro. Vai estar passando algumas dicas aí para a gente conseguir se organizar melhor com o nosso dinheiro, para quando tiver situações como essa que estamos enfrentando, a gente não fique aí tão desesperado em relação ao dinheiro. Então vai chamando aí o pessoal, vai chamando as amigas, clica no aviãozinho, dá coraçãozinho, para mais pessoas entrarem aqui nessa live e participar aqui com a gente. Quem tá aí? Deixa eu ver quem tá aí. Não estou vendo ainda aqui minhas meninas. Vocês sabem que eu estou aqui pensando que... Estou pensando aqui que no meu Telegram, e vira e mexe eu faço pesquisas aqui através do Insta, um monte de mulher me fala que tem problema com dinheiro. Fiz uma enquete no Telegram e muitas falaram que tem problema em relação a dinheiro, que está preocupada com o dinheiro. Mas não estou vendo nenhuma delas aqui, ó, para participar dessa live e aprender aqui com a Ju, que é especialista no assunto. Quem está aí, levanta a mão para mim se está me ouvindo bem, se está me vendo bem, me ouvindo bem. Estou esperando a Ju entrar aqui para poder compartilhar a live com ela. Ju, se você já estiver por aí, me envia a solicitação aqui para eu conseguir liberar para você. Tá me ouvindo bem? Obrigada, Ricardo, pela resposta. Estou aguardando a Ju entrar aqui para a gente conseguir iniciar. Vai ser uma live rápida, uma live de 30 minutinhos. Eu acredito que dá para a gente falar esse assunto aí, mas que pode te ajudar aí a começar a organizar suas finanças daqui para frente, para não se sentir tão pressionada quando vier uma crise, uma pandemia, alguma situação como essa que estamos vivendo, onde muitas pessoas começam a ficar doentes, estressadas, emocionalmente abaladas, principalmente com crenças relacionadas ao dinheiro, preocupação relacionada ao dinheiro, né, ao que vai acontecer. A Ju entrou aqui agora, eu vou liberar ela. Galera, cadê a galera? Deixa eu abrir aqui para a Ju. Pessoal, vamos lá. Vai entrando aí, vai chamando. É muita gente falando que tem problema em relação a dinheiro, mas não estou vendo ninguém aqui, hein? Vocês pediram lá no Telegram que vocês estão com muito problema relacionado a dinheiro. Estou esperando vocês entrarem aqui. Pessoal do Telegram, a Ju já entrou aí. E aí, Ju? Tudo bem, Carol? Tudo bem? Estava fazendo a sua apresentação aqui pro pessoal, entrou um monte de gente, foi saindo um monte de gente. Eu falei, meu, tô esperando a galera que fala que tem problema com dinheiro. Eu fiz umas pesquisas
no canal do Telegram e fiz aqui também no Insta para saber qual era o maior problema que as pessoas estavam enfrentando antes ainda da pandemia. E aí as pessoas começaram a colocar que a primeira era problemas relacionados a dinheiro. E eu falei assim, então bora para a live, vamos ver uma pessoa aqui, expert no assunto de organização financeira, com finanças, para poder dar umas dicas, para que a gente não fique tão desesperado assim quando tiver uma pandemia, quando tiver algum problema como esse que a gente está enfrentando, né, onde muitas pessoas acabam se desesperando porque não tem uma segurança, uma reserva, né? O problema então está virando um problema de economia, na verdade. Exatamente. Então, quero primeiro te agradecer aí pela sua disponibilidade em compartilhar de novo mais um pouquinho aqui do seu conhecimento com a gente. Imagina, estamos aqui para ajudar mesmo quem precisa, essa é a intenção. E aí eu vou agora passar para você iniciar. Eu falei para a galera, eu não sei o quanto que você preparou aqui para a gente debater e discutir, mas normalmente eu tenho feito lives aí de 30 minutos, 40 no máximo. Eu acho que dá para a gente falar bastante coisa. Então, bora lá? 3 e 3. Está sendo uma obesidade de informações, né? O Instagram quase nem está dando conta de tanta live. Ju, então, eu acho que verdade. Primeiro precisam começar a filtrar o que serve e o que não serve. Eu acompanho aí alguns players aí do mercado que você conhece pelo trabalho de desenvolvimento humano. Sim. Aí eu comecei a semana passada a acompanhar umas lives e eu fiquei, né, falei, eu vou surtar, porque a realidade dele é totalmente diferente da nossa, né? São pessoas que estão falando de milhões, de bilhões, que estão perdendo, tipo, 380 mil reais por dia na bolsa. Não reflete a nossa realidade. Então, assim, a gente fica apreensivo pela situação e ainda você pensa, né? A gente tem essa mania, o ser humano tem essa mania de achar a grama do vizinho mais verde. Então, uma coisa que eu falei, não, eu não vou mais assistir. Então, eu vou assistir live de Carol, do Thales, que é nosso professor, vou assistir de pessoas que estamos no mesmo patamar, que a gente fala a mesma língua e que realmente vai trazer uma mensagem que vai me ajudar neste momento. Galera, só para quem entrou agora aí, né, eu fiz uma breve apresentação da Ju. Bom, primeiro eu conheci a Ju na formação de coach, então ela também é coach, também é hipnoterapeuta, ela é empreendedora, né, ela é uma empresária, ela é mentora, né, é só em finanças, Ju, ou não? Sua mentoria para empreendedorismo, né? Mentoria para empreendedorismo. Hoje o meu foco maior finanças, né? Então, é uma mentoria de empreendedorismo mais voltada para o crescimento financeiro. Foco financeiro. Quando eu comecei, era mais um foco de estruturar o negócio como negócio. Mas depois que eu fiz a formação de treinadora financeira, eu voltei mais as atenções para o financeiro, porque as finanças é o que manda nos negócios. E na vida, se a gente não tem saúde, a gente não tem saúde emocional, a gente não tem tempo para sentar aqui e assistir uma live e aprender mais. Então, eu voltei as minhas atenções realmente para o financeiro. Sim, e para as meninas aí, eu tô vendo que já entrou aqui, tem alunas aqui do Mulheres que Arrasam, que eu já vi entrando, se tiverem aqui ainda. A Ju vai fazer um módulo especial para vocês sobre organização financeira, né? É um bônus que entrou aí no nosso curso, então logo mais aí, mais para o final do curso, quando a gente estiver falando dessa parte aí de prosperidade, finanças, vai ter um módulo da Ju lá, vocês, saíram ganhando nessa, galera. Mas vamos lá, Ju. Antes da gente iniciar também, a Ju comentou uma coisa muito importante, que é sobre as pessoas que a gente acompanha e segue. É muito importante, eu já fiz um vídeo sobre isso, que a gente saiba exatamente diferenciar a vida daquelas pessoas que a gente segue e entender a nossa realidade, porque senão a gente se frustra realmente e acaba acompanhando coisas que não estão agregando no seu dia a dia, porque não tem a ver, não condiz com a realidade que a outra pessoa vive. Por exemplo, ontem eu falei algo bem simples, mas
romantizar esse momento, e todo mundo se voltando para casa e para o lar e para a família é muito bonito, gente. Só que assim, a maioria das famílias, pai e mãe, delegam esse tempo de 10 horas por dia para uma escola. Não estão acostumados a ficar junto 24 horas por dia juntos, ter todas as responsabilidades com a criança, de educar, de dar comida, de dar banho, de dar a janta, enfim. Né? E agora ensinar as coisas dos professores, né? Porque exatamente, educar, ensinar. De lição, né? Toda hora toda hora. Eu mesma tava ficando depressiva. Eu falei, meu, que horas que eu vou parar para conseguir? Fora que tem umas coisas que eu nem lembro mais. Uma coisa é orientar uma lição de casa. Depois é praticamente a gente alfabetizar as crianças. Então, então assim, eu vejo assim que tem muita família que está surtando, desconta isso na criança, que isso é muito ruim, mas a gente precisa entender aonde que a gente está, né? Porque se você começar a seguir pessoas que estão num romantismo, que tem uma realidade diferente da sua, você vai surtar. Então, quanto mais você conseguir acompanhar coisas que te agreguem, mas que estejam próximas à sua realidade atual e aonde você quer chegar, é melhor para você, para não se frustrar. Agora, beleza? Bora lá, Ju. Vamos lançar conteúdo nessa galera. Começa aí. A gente vai falar sobre organização financeira, né? Eu tenho aqui um método que é o que eu sigo com os meus clientes, que é o que eu vou compartilhar com vocês. Organização financeira não é sobre fazer planilhas, né? Definitivamente não é isso o que organiza. Você sabe, você como desenvolvimento profissional, enquanto eu, a gente primeiro precisa ter a mentalidade da necessidade de se organizar financeiro. Porque a gente sabe, não adianta você ter uma planilha e até preencher a planilha se você não sabe por que você está fazendo isso. Tem várias pessoas que até pegam uma planilha na internet ou caem na isca de marketing digital de alguém que está disponibilizando uma planilha, pegam aquela planilha. Algumas pessoas, durante uns meses, elas jogam os valores lá e depois elas não olham mais para a planilha. Né? Outras pessoas já têm uma educação financeira melhor que isso, corresponde a 4% só da população brasileira. 4% das pessoas só investem no Brasil. Ou seja, as pessoas que investem, elas têm um controle financeiro, uma vez que elas conseguem saber o valor que teoricamente sobra para elas poderem investir. Então, temos essa estatística aí do final de 2019. Ou seja, é muito pouca gente. São pouquíssimas pessoas. E aí, por quê? Por que as pessoas são assim? Por que as pessoas não fazem o que teoricamente tem que fazer? Porque elas não têm clareza. Né? Então, para mim, a educação financeira ela tem 3 pilares principais, que é a clareza, o diagnóstico das finanças e aí sim entra a organização como um todo. Né? Então, o que a gente pensa em relação a ter clareza das nossas finanças, né? Primeira coisa, o que é tranquilidade financeira para cada um? Porque a minha realidade é diferente da sua, que é diferente do meu vizinho, né? De repente, tranquilidade financeira para mim é pagar as contas em dia, mas para você é investir, né? É pensar em ter uma aposentadoria, ou é pensar em ter um dinheiro para os seus filhos se quiserem fazer o intercâmbio. Então, assim, a clareza de tudo começa por aí, independente de quanto a gente ganha, né? Não é sobre eu ganho 10 mil e você ganha 1.000. Não é sobre isso. A gente, com certeza, vocês conhecem pessoas que você fala, meu, o cara ganha 2.000 reais e viaja para o Nordeste todo ano nas férias. Eu ganho 5 mil e não consigo. Né? Então, assim, não é milagre, né? É uma questão de clareza. Aquela pessoa, ela sabe que ela quer... O que é importante para ela. Exatamente, né? Então, esse é o primeiro ponto. Que a gente precisa analisar. Isso aí não precisa de um coach, de nada. É uma coisa que você faz rápido, né? Questionar para você mesmo o que é tranquilidade financeira, tá? Não estamos falando de liberdade financeira. Geralmente as pessoas falam de liberdade financeira, que aí é uma questão de investimento. Quanto que eu preciso investir para quando eu tiver 55 anos eu não precisar trabalhar mais? São coisas diferentes.
Hoje, para ter clareza, estamos falando tranquilidade financeira. Então, a primeira coisa que vocês precisam aí, meninas e meninos, tem meninos aqui assistindo a gente. Tem meninos também. Saber o que é tranquilidade financeira para vocês. O primeiro passo. O segundo passo da clareza é entender como é o seu relacionamento com o dinheiro. Tá? A gente não foi criada, principalmente as mulheres, para se relacionar com dinheiro. Primeiro que a gente não trabalhava. Então, a gente não tinha renda, né? Segundo, que o marido trabalhava, vinha aqui e falava assim, ó, te dou aqui R$ 500. Então, com R$ 500, você ia na feira, no mercado, não interessa se você teve um filho a mais, o que aconteceu, você tinha que se virar com aquilo. Então, as mulheres, elas não têm o costume de se relacionar com o dinheiro. A gente tem o costume de se virar com o dinheiro, né? De fazer com o dinheiro o que precisa ser feito. Simples assim. Então, a gente precisa analisar qual é o nosso relacionamento com o dinheiro, saber se você é uma pessoa poupadora, se você é uma pessoa consumista, se eu tenho TPM, né? Tem as pessoas de TPM que ficam enlouquecidas por chocolate e brigadeiro e tem pessoas que ficam enlouquecidas por sapato e bolsa. Tem as pessoas que não têm TPM e ficam enlouquecidas com chocolate e brigadeiro também. Sim. Que é o meu caso. Né? Então, assim, como a gente se relaciona? Porque 95% das nossas atitudes, você sabe, elas são emocionais em relação ao dinheiro, principalmente. Então, a gente consome muita coisa que a gente não precisa. A gente consome algumas coisas que a gente acha que vai precisar um dia. Né? A promoção, quem nunca comprou alguma coisa que nunca usou, só porque estava em promoção? Gente, só para falar que... Ju, você tem ideia que o ano passado, sei lá, eu falei pro meu marido, vou me dar um presente, acho que não, foi no Natal, eu não lembro agora direito. Fui lá e comprei um baita óculos da Prada. Nossa. Aí ele olhou pra mim e falou assim, eu falei, eu quero esse óculos aqui. Ele, mas não sei o que, eu falei assim, meu filho, sua coach veste Prada. Mano, nada a ver. Eu fiquei com aquilo na cabeça, que diabo veste Prada? Sua coach veste Prada. Eu fui lá e comprei lógico, o óculos era lindo, eu tinha gostado do óculos. Poderia ter visto um outro. Mas a simbologia daquilo, para aquele momento, para mim, estava casando muito bem, que é tipo assim... Nossa, eu trabalhei esse ano todo, eu fiz o máximo que eu quero me presentear com um negócio de valor, que eu vou olhar e falar assim pra ele, isso daqui é do meu mérito, tal, não sei o quê. Aí ele falou, não, mas eu te dou de presente. Eu falei, melhor ainda, mérito do amor. Mas tem muito a ver mesmo com as emoções. A gente compra muitas coisas por impulso, pra se sentir bonita, poderosa, pra suprir uma carência, né? Com certeza. Então, também tem essa questão aí, e a gente consegue, é muito fácil a gente conseguir descobrir com o dinheiro qual o nosso relacionamento abusivo. Quando a gente está precisando de gastar. Né? Sim. Então, o segundo pilar aí da clareza em relação à organização financeira é analisar o relacionamento com o dinheiro. Se a gente se relaciona, tem gente que não se relaciona, tem gente que nem saca dinheiro, que paga tudo no débito, né? Que recebe e fica desesperado para pagar conta, né? Recebe, já pega conta, já pega boleto, já sai pagando. Sim. Isso não é se relacionar com dinheiro, isso é ser pagador de boleto. Né? Sim. Então, a gente precisa se relacionar com o dinheiro, dar valor para o dinheiro. Eu tenho um mentor financeiro que ele fala que dinheiro não aceita desaforo. Sabe aquelas moedinhas que caem e você fala assim, 5 centavos, e não pega? Então, assim, o dinheiro não aceita desaforo. Ele precisa, a moedinha de 5 centavos, quando ela cai, você precisa pegar ela, porque você tem que dar valor para aqueles 5 centavos. Também tem uma questão de energia. Então, o terceiro passo dentro da clareza é depois que você analisou o que é tranquilidade financeira e descobriu como você se relaciona, você vai descobrir se você precisa de mudanças. Aí, se você precisa de mudanças em relação a dinheiro, você precisa traçar um plano. Eu tô me relacionando bem com dinheiro, eu sei o que é a tranquilidade para mim, mas eu tô ganhando pouco. Então, você precisa correr atrás de ganhar mais. Eu não posso largar um emprego. Vai fazer uma renda extra.
né? Você precisa ter a clareza do que você precisa, né? Não é sair chutando os baldes por aí, mas traçar o plano. E principalmente não esquecer os planos para o futuro. Principalmente. Os planos para o futuro, eles contam muito. Porque o nosso futuro depende dos passos que a gente dá agora. Exato. Porque daqui a pouco o futuro está aí. Então, precisa disso. Então, esses todos são os pilares da clareza da organização financeira. Simples, não é simples? Parece simples, né? Parece simples. Porque é uma análise nossa. É uma análise nossa, mas que muitas vezes a gente mesmo se perde. Hoje eu tava gravando um módulo para as meninas do curso falando sobre o nosso papel e valor profissional. E acabei contando um pouco sobre mim, né, lá. E como que foi a minha relação com o dinheiro e como que eu consegui transformar um pensamento que eu cresci ouvindo de escassez, completamente medo de não ter, só guardar, medo de não ter, para conseguir aproveitar e falar, peraí, eu não quero morar nesse apartamento, eu quero um apartamento maior, esse é o meu desejo, então vamos fazer para ter. E como que eu comecei a ter essa melhora no relacionamento com o dinheiro? Claro que eu tive que poupar, mas eu tive que prestar muito mais atenção naquilo que eu estava jogando fora, que é exatamente o que o seu mentor falou para você, né? Eu estava desperdiçando o meu dinheiro com um monte de coisa que não tinha a menor necessidade, era por impulsos. Então eu tive que entender esses impulsos, essas emoções, para conseguir conquistar coisas maiores que dependiam do quê? Daquele dinheiro que eu estava trabalhando, ganhando. Então, a clareza não é uma coisa difícil de você ter, né? Por outro lado, como a gente é um ser emocional, dependendo da situação que você está, se você não conseguir entender essa demanda, fica muito mais difícil de você trabalhar com o seu dinheiro. Com certeza. É uma questão de, você falou, de comportamento Sim. e de emoção. Eu criei uma ferramenta, vou até colocar no bônus, já que eu tô atrasada com a gravação do seu bônus, as meninas deram mais sorte. Que é uma análise da linha do tempo. Serve pra gente entender o nosso relacionamento do dinheiro com o tempo. Na minha casa, somos em 5 irmãos. E aí, uma das análises que eu fiz, isso eu aprendi também, assim, em constelação familiar, né? Que tem aquela coisa de quando a gente analisa, a gente não pode sair do sistema para a ordem não se inverter, enfim. E aí, analisando tudo isso, tudo que a gente já estudou com hipnose e várias outras coisas, e as finanças, eu cheguei nessa ferramenta que chama Linha do Tempo, que dá para a gente chegar no diagnóstico do relacionamento com o dinheiro. E aí, a primeira pergunta que tem lá é como foi o seu primeiro contato com o dinheiro. E aí, nós em 5 irmãos, eu consegui ver, porque na minha casa, por exemplo, o meu relacionamento com o dinheiro é diferente do relacionamento dos meus irmãos com o dinheiro. Eu lembro que os meus avós, no Natal, eles davam pra gente um envelope com dinheiro dentro. Sim, né? Os meus também. Eu sabia que no Natal a gente ia ganhar dinheiro. E aí, a lembrança que eu tenho, não sei se foi a primeira vez que eles deram dinheiro, mas talvez seja a primeira vez que eu tenha gasto, né? Porque acho que talvez tiveram antes, mas provavelmente a minha mãe que ficava com o dinheiro. Enfim, essa parte eu não lembro. Mas eu acho que eu tinha uns 7 ou 8 anos e a gente ganhou esse dinheiro. E eu tenho 2 primos mais velhos. Eu tô com 36, então meu primo é 16 anos mais velho e a minha prima irmã dele é 14. Então eles já dirigiam, enfim, Natal acabou, tá lá na casa da avó. Acho que tipo 26 de dezembro fomos pro shopping. E aí eu lembro que nós fomos, acho que em 5, 6 primos, e aí foi McDonald's, foi sorvete, foi não sei o quê. E eu era a única que eu fiquei com o dinheiro. E aí depois a gente foi sair, eu lembro exatamente, por dentro da CIA. E aí lá na CIA eu comprei uma calça, que era uma calça que a minha mãe nunca compraria. E que naquela época a calça já estava em promoção porque tinha passado o Natal. Né? Então as coisas entram em promoção. Então eu comprei a calça, eles gastaram, todo mundo gastou dinheiro em McDonald's, sorvete e outras coisas. Ninguém comprou nada. E depois no ano novo eu tinha uma calça nova para usar. E depois que passou o ano novo eu ainda tinha dinheiro. Então eles queriam o meu dinheiro. Tipo, ai, vamos ali comprar um geladinho. Né? E aí nesse momento que eu consegui fazer essa análise,
da linha do tempo, eu consegui enxergar também porque a minha diferenciação de relacionamento. Vou colocar no bônus aí do seu curso para as meninas essas ferramentas para elas conseguirem fazer também. Ótimo, bom, vai ser ótimo. Vai ser, você vai ver, ela é muito poderosa. Bom, aí falamos de clareza, vamos para o diagnóstico, certo? Segundo passo da organização financeira. Faça um diagnóstico. O que eu preciso, Juliana, para fazer um diagnóstico da minha organização financeira? Primeira coisa, saber quanto você ganha. Tem um monte de gente que não sabe quanto ganha. Um monte. Eu ganho 3 mil, tá. Você ganha 3 mil. Desses 3 mil, desconta 300 de INSS, mais 150 de imposto de renda, mais, sei lá, 50 reais de vale transporte. Você ganha 3 mil mesmo? Né? Não. Você tá com 3 mil assinado na sua carteira, mas na verdade... Mas não é o que sobra para você. Entendeu? Na verdade, o que entra na sua conta é R$ 2.500. Então, você ganha 2.500. A maioria das pessoas não faz isso. Elas não fazem esse cálculo. E aí, elas querem gastar de acordo com 3 mil. Mas ela já tem um déficit aí de R$ 500. Então, as contas não fecham, né? Então, uma coisa que precisa saber e é fazer esse cálculo, o mensal e o anual, tá? Quanto você realmente ganha em um mês e quanto realmente você ganha em 12 meses. E aí sim, você tem um diagnóstico das suas finanças em relação à receita. E outra coisa em relação a diagnóstico não é saber quanto você gasta, quais são os custos, quais são as despesas. Quais são os seus sonhos. Porque a gente precisa encaixar os nossos sonhos enquanto a gente ganha? Não. Mas a gente precisa saber quanto tempo que a gente vai demorar para realizar. Porque quando a gente não realiza sonhos, planos, metas, objetos, o que a gente fica? A gente fica frustrado. Sim. Né? Não é isso que vale. Então, o diagnóstico da organização financeira são esses pilares. Quanto você realmente ganha e quais são os seus sonhos. E aí, nessa questão dos sonhos, eu sei que você já postou aqui um tempo atrás, também é legal se a pessoa puder fazer um mural dos sonhos dela mesmo. Faz um mural. Eu quero ir para Paris. Coloca uma foto da Torre Eiffel, eu quero o carro X, a foto do carro, e isso não precisa ser para 2021. Não, em 2024 eu quero isso, mas o que eu preciso fazer hoje em relação ao meu dinheiro para ir tomar uma champanhe na Torre Eiffel em 2024? Né? Quem não sabe o que é, gente, vai lá no meu IGTV, tem um vídeo que chama Mapa dos Sonhos, para vocês entenderem, tem uma breve explicação lá, mas é exatamente você ter uma clareza de tudo aquilo que você quer realizar em todas as áreas da sua vida e o que você precisa, né? Então transformar isso em pequenas metas para você alcançar esse resultado que você almeja. Exatamente. E a gente sabe que para quase tudo que a gente precisa do quê? Precisa de dinheiro. Exato. No coaching, para quem não sabe, nunca fez processo, uma das primeiras ferramentas que a gente usa em coaching chama Roda da Vida. E eu entrei em finanças justamente porque eu fazia a Roda da Vida com os meus clientes e quando eu continuava os processos, na verdade eu via que o problema era financeiro. Eu tô com um problema de, sei lá, de conhecimento na pessoa que tá ali. Ela não lê, ela não faz um curso. Aí você vai ver por quê? Porque não tem dinheiro, porque não sobra. Talvez ela tenha até vontade. Né? Então, o dinheiro, ele está envolvido em todas as partes da nossa roda da vida. Sim. Sempre tem uma influência. Você tá com conta devendo, é fácil você parar para fazer um curso? Não é. É fácil você ter motivação para acordar e fazer um exercício? É fácil você ter dinheiro para comer saudável? Né? Você vai pensar, vou comprar um adoçante que custa R$10 ou eu vou comprar 1 quilo de açúcar que custa 3? Né? Então, o dinheiro influencia em tudo. A galera ficou até no desafio da libido que eu fiz. Eu falei, gente, quem tiver com problema financeiro,
tanto o homem quanto a mulher, mas principalmente o homem, se ele estiver preocupado com a perda de um trabalho, com uma dívida que ele precisa pagar, e a mulher também, se o casal tem problema de relacionamento, ou problema financeiro dentro do relacionamento, como que vai aumentar a libido desse casal se quando eles vão para a cama eles estão pensando na dívida, no dinheiro que tem que pagar, como que vai fazer para gerar dinheiro? E aí todo mundo falou, nossa, mas achei que a libido era só em relação ao desejo sexual. Mas tudo influencia, porque aonde começa o desejo? Na tua cabeça, né? A coisa não pega fogo lá à toa, você pensa nela primeiro. E se você está pensando na falta que o dinheiro está fazendo para sua família, você vai ter libido como? É complicadíssimo, né? E aí também entra a questão do compartilhamento, né, Carol? Se as pessoas não conversam entre elas também, às vezes a esposa tá ali dentro de casa, as que não trabalham, né, também não tá por dentro de tudo que tá acontecendo em relação a dinheiro, não sabe. Então, aí entra também a questão da conversa. Aí chegamos agora no pilar, que é o terceiro da organização financeira, que realmente é a organização. Então, você sabendo, tendo a clareza e o diagnóstico, fica muito mais simples de você saber o porquê você precisa se organizar. Você tem um motivo. Agora você tem um motivo real. Então, se você for fazer uma planilha, você tem um motivo para preencher aquela planilha todo mês. Tem gente que faz a planilha assim, ó. Chega em janeiro, fala, eu vou fazer a minha organização financeira. Aí ela pega a planilha de janeiro a dezembro, e em janeiro ela já preenche a planilha toda, até dezembro. Né? Ela sabe quanto que ela paga mais ou menos de luz, quanto ela paga mais ou menos de água, quanto que ela ganha, ela coloca esses 3.000. Ela... Deu uma travada aqui no vídeo da Ju. Opa, voltou. Deu uma travadinha. Você falou que a pessoa faz a planilha de janeiro a dezembro. Ela pega uma vez por ano e faz. Então, na verdade, ela fez uma previsão. Que a gente não consegue saber o que vai acontecer em dezembro, né? Eu posso iniciar o ano ganhando 3.000 e terminar ganhando 6, depende de mim, né? Ou eu posso terminar ganhando 2. Né? A gente não tem esse controle. A gente pode achar que tem, mas hoje mesmo, com essa pandemia, a gente percebe que realmente, como diz Flávio Augusto... Oi, voltamos. Estabilidade não existe. Oi, voltou. Sim. Ô, Ju, e você, enquanto mentora em finanças, qual a sua recomendação para que a pessoa... Ela vai fazer essa organização financeira, ou seja, ela tem a clareza, o diagnóstico e está se organizando. Fez lá uma planilha para ela. Com que frequência ela precisa olhar e atualizar essa planilha? Diariamente, semanalmente, mensalmente? Qual que é a sua recomendação? Ou aí tanto faz, depende de cada um. Eu estou te perguntando isso porque eu já tive uma época de ser bitolada. Eu olhava a minha planilha todos os dias pela manhã e à noite. Tipo, eu olhava 2 vezes por dia. Eu fiquei assim, acho que, sei lá, mais de 1 ano. Porque eu tinha uma meta, um objetivo tão claro que cada centavo que eu gastava, eu ia lá e corria anotar na planilha. Gastei 10 centavos, gastei R$1. Mas o que você recomenda? Tem pessoas que elas já se repelem só em falar em planilha. Né? Então, assim, o que faz melhor para você, para o seu perfil? Pode ser uma planilha, pode ser um aplicativo, pode ser um caderno de anotações, o que for melhor para você, não tem regra. Né? Tem alguns aplicativos que ele já linka com o banco e eles são super seguros, e aí você só faz a classificação daqueles gastos. Depende da pessoa, se ela tem uma conta só. Eu tenho várias contas, para mim já não serve. Para mim, eu prefiro colocar a planilha. Eu tenho uma planilha minha, pessoal, e eu tenho uma planilha familiar. É onde eu coloco o meu recebimento do meu marido, as nossas contas e as contas das crianças, né? Porque filho tem conta, eles estão no trabalho. Né? Então, eu tenho a minha, que dentro da minha eu vejo onde eu posso fazer uma formação nova, onde eu posso comprar um curso novo, isso é meu, não é da família. E aí eu tenho também essa visão geral do controle da família, tá? O que eu indico? Para quem é empreendedor, no nosso caso, que tem uma renda variável,
eu indico para fazer a verificação dessa planilha uma vez por semana ou a cada 10 dias, tá? Pelo menos 3 vezes por mês. E para quem é CLT, que tem os ganhos são fixos, que faça a cada 15 dias. Porque o que acontece? Não adianta você fazer a planilha de março em abril. Entendeu? Porque não adianta, você precisa estar fazendo mais ou menos que em tempo real. Se você faz a planilha de março, por exemplo, dia 17 de março e dia 2 de abril, né, você consegue no dia 17 de março ver já o que você está fazendo de errado. E aí você tem os 13 dias do mês para corrigir, né? Ai, gastei demais. Gastei demais nos primeiros dias. O que eu posso fazer no resto do mês para compensar esses gastos? Entendeu? Então, para quem é empreendedor, eu indico no mínimo 3 vezes por mês, mas sem ficar bitolado, né? Igual você estava. Sem ficar bitolada de fazer 2 vezes por dia. Porque isso não faz bem. Causa uma ansiedade desnecessária, porque acredito que várias vezes você viu que de manhã e de noite ela não tinha tido diferença. Então, você sabe que eu não sei porquê, eu fiquei, foi acho que uma crença que eu depositei em mim naquele momento, sabe? Que quanto mais eu olhasse, quanto mais eu tivesse claro o que estava acontecendo com o meu dinheiro, e assim, parecia que eu tinha que ficar decorando o estado atual, sabe? O estado atual tá assim. Aí amanhã dava qualquer mudada, eu tinha que alimentar com qualquer coisa, eu ia ficar, ai meu Deus, já mexi aqui. O que eu vou fazer, sabe? E é o que você falou, dava sim uma ansiedade. Por outro lado, o fato, é muito louco isso, né? Ser humano, gente, ser humano é tudo muito doido, mas assim, o fato, quando eu via que ficava assim, às vezes, 3, 4 dias sem movimento, porque eu era assalariada, eu tinha um salário certo. Então, quando eu via que não movimentava nada, ou seja, não gastamos. Nossa, era uma alegria imensa, porque existia um propósito para aquele dinheiro. Sim. Então, quando eu passava, eu falava assim, putz, passou 1, 2, 3, 4 dias, caralho, não gastamos nada. Eu ficava feliz da vida. Então, mas você sabia o propósito, né? Tinha um motivo para ter aquele controle. Eu acho que é válido, por exemplo, para pessoas que vão casar. Talvez fazer esse acompanhamento menor, pode ser, depende da nossa fase da vida, né? O dinheiro tem as fases da vida também, que é a nossa época que a gente começa, depois tem a nossa estabilidade e a nossa aposentadoria. Mas, por exemplo, para quem vai casar, montar uma família, uma casa, fazer uma festa, faz mais sentido fazer a planilha num tempo menor, porque são muitos custos envolvidos. É uma casa que vai ter que ser montada, né? Então, assim, são várias coisas que vão acontecer num curto período. Então, eu acho que depende da fase da vida, mas ficar bitolado com nada é saudável, a gente sabe disso. Uma vez por semana acho que é o ideal. Para quem está com um propósito mais claro, já tem um objetivo, né? Enfim, no meu caso que sou empreendedora, eu tenho falhado muito. É o que você falou, assim, a gente vai entrar em abril, eu não atualizei ainda de março. Tô errada. Entendeu? Deveria estar atualizado. Mas o ideal, eu acho, é uma vez por semana. No caso dos empreendedores, né? São coisas diferentes que acabam ficando juntas, né? Muito a maioria, principalmente quando é pequeno, principalmente os infoprodutores, é a mistura da conta física com a jurídica, né? Tem muito isso. Então, também tem que fazer essa análise. Você fazer um controle da sua empresa é diferente. Aí sim, você tem um controle diário, ou você tem um controle a cada 2 dias. Mas, né, e aí sim você manda o dinheiro para sua conta de pessoa física, de sócio, de dona. Aí são coisas diferentes, mas assim, os empreendedores têm muita dificuldade nisso. Empreendedoras também, né? Tipo, as que têm conta empresa, as pequenas que têm conta empresa, por exemplo, meu filho precisa de um remédio. Meu Deus, cheguei na farmácia, eu tô sem meu cartão, mas eu tô com o cartão da empresa, ela vai comprar o remédio no cartão da empresa. Né? E aí já não reflete mais a sua realidade. Sim. Né? Acaba ficando bagunçado os dois lados. Então vamos só repetir aqui.
primeiro pilar aqui é a clareza, certo? Depois da clareza é o diagnóstico. E o terceiro, que seria a organização como um todo. Né? De você saber o que você está ganhando, onde está gastando. Olha o Gogo entrando aí na live. Oi, Gogo. Boa tarde, Gogo. O Thales estava aí, não sei se está indo. Acho que o Thales entrou e saiu. Olha que tá Está ocupado. Enfim, então tá. Clareza, diagnóstico e organização. Isso. Tá? Tem algo a mais de organização? A planilha é o último. Se você não tiver um propósito, um motivo para ter uma planilha, você não vai fazer a planilha ou você vai fazer automaticamente e não vai nem saber por que você está fazendo. Uhum. Então, a clareza, o diagnóstico tem que ser respeitado. O dinheiro é emocional, né? Então, a gente tem que ter muito essa questão de por que a gente está gastando e por que a gente está ganhando. Eu estou nessa fase aqui de pandemia, eu estava falando com umas amigas agora, eu ainda não cheguei nessa fase de fazer curso online, de ler, de maratonar Netflix, porque eu estou trabalhando normal. O mundo tá parado, tá em quarentena, eu tô em quarentena, eu tô com as crianças, mas a minha rotina continua. Né? Hoje eu fiz consultoria, semana passada eu fechei um processo de mentoria e um de coach financeiro, porque tem gente que tá olhando, não, eu vou me organizar agora, eu não vou esperar ver o que vai acontecer. Eu já vou me preparar. Né? Então, a gente não entrar no efeito manada, principalmente na questão aí é um problema econômico? Lógico que é um problema econômico, né? Não é só um problema de saúde, mais de saúde pública. Mas pensar em dinheiro agora, com certeza, vai ajudar muito ter clareza e abaixar a ansiedade de quem está ansioso. Exatamente. O problema é bem isso, né? A mentalidade do brasileiro em si não ajuda muito, porque eu estava até comentando, né? Lá na clínica, eu conversando com uma outra profissional de lá, tá em pandemia, as empresas estão deixando em casa. O que eu recebi de ligação? Dá para me atender agora? Porque a empresa me dispensou, eu posso ir de manhã, eu posso ir à tarde. Não, gente, vocês não entenderam, é para ficar em casa. Se quiser atendimento é online. E aí eu ainda falei pro meu marido, eu falei assim, nossa, queria eu ter essa disponibilidade agora de falar, agora eu vou estudar, agora eu vou ler mais, agora eu vou fazer mais cursos. Falei, porque a minha vida continua atendendo online ou atendendo na clínica, eu tenho as videoaulas para gravar, eu tenho conteúdo para fazer, eu tenho os próprios cursos, né, que eu estou terminando, que eu preciso fazer dentro do tempo que é possível. As minhas crianças estão em casa, não estão na aula, ou seja, um trabalho a mais. Eu falei de qualquer forma, eu falei, beleza, eu estou em casa, todo mundo está em casa, mas eu continuo na ativa e com um trabalho dobrado. Exatamente. Né? Então, assim, as pessoas não têm muito essa noção e quer aproveitar esse tempo como se fosse férias mesmo. Tô em casa, vou ficar aqui de boa, em vez de pensar no que elas podem fazer de melhor, aproveitar esse tempo para ser útil, para agregar valor mesmo na vida delas, né, de alguma maneira. O que o Gogo está falando aqui? Aqui em Atibaia, os idosos resolveram sair na rua ao mesmo tempo. Cara, aqui em São Bernardo, a polícia tá rodando geral. Idoso tá na rua, toca sirene. Já falei pra minha mãe, minha filha, você não quer ir preso, porque eu não vou na cadeia te tirar, não, pra pegar vírus. Eu tô fora, você não sai na rua. Aqui toda hora passa o carro da prefeitura, da polícia, falando que não é pra ninguém estar na rua. E tá um deserto mesmo, que é a cidade. Aqui tá também. Mas Ju, muito, muito legal aí o que você trouxe para compartilhar. Catavéio. Gente, catavéio. É bem isso mesmo. Mas eu quero te agradecer por estar aqui. A Ju sempre está disponível aí para compartilhar. É uma grande amiga aí e ótima profissional no que faz. E eu fiquei muito feliz dela ter entrado com um módulo bônus no meu curso, porque eu tenho certeza que vai agregar para as meninas que entraram. E quero te agradecer aí mais uma vez. E você que não conseguiu assistir a live por completo, assiste depois, vai ficar salva aí por 24 horas. E anota, pega papel e caneta, anota e veja o que você pode começar a fazer já para trazer clareza. Obrigada, Goguinho. Gogo, você tá na falha comigo, hein, cara? Acho que eu te mandei uma mensagem e você não me respondeu. Sobrou pra mim.
Sobrou, já que tá falando aqui. Mas enfim, Ju, gratidão, obrigada mais uma vez. Estamos aí. E bora, né? Que trabalho a gente tem bastante. Com certeza. Obrigada, Obrigada, gente. Boa tarde para todo mundo. Beijo, E obrigada. sigam a Ju lá no perfil dela, Ju Lourenco, certo? Isso. Sigam a Ju lá para acompanhar aí os conteúdos que ela compartilha. É isso aí. Beleza? Beleza. Um beijo a todos. Boa tarde. Até mais. Tchau. Até.